motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te... Olá, boa tarde, como vocês estão? Doses hoje com uma figura diferente, né? Com cabelos compridos. Eu sou a Deisiane Roca, estou aqui com convidados super especiais nessa manhã de segunda-feira para começar com chave de ouro, né? Como vocês estão hoje? Preparados para esse assunto super interessante? Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a jornada 360 do colaborador, da admissão até o desligamento. E eu vou começar aqui com dois convidados especialistas com uma baita experiência para compartilhar com vocês. Vou deixar que eles se apresentem, gente, porque o currículo é tão grande que eu não consegui decorar. Tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui com a Miriam Mesquita. Por favor, Miriam, se apresente pra gente. Sou Miriam Mesquita, CEO da empresa M Mesquita RH. Estou aí nessa área de RH há mais de 12 anos, com uma vasta experiência, aprendendo a cada dia, né? Porque esse mundo de RH, a cada dia tem uma novidade. E eu espero agregar muito nesse momento, nessa manhã. Eu tenho também uma especialização em RH 4.0. Sou muito ligada em inovação, amo inovação. RH, para mim, tem que ser um RH estratégico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada 360 da admissão ao desligamento. Nossa, eu tô até nervosa, gente, porque tanta experiência assim... Olha que vai ter história aqui. E também estou com o Carlos. Por favor, apresente-se, Carlos. Pois é, eu vim somar com essa especialista aqui na área de recursos humanos, né? Eu sou o Carlos Roberto, né? Tenho um pouquinho mais de 16 anos na área de saúde e segurança ocupacional, que é uma área que atua diretamente interligada com recursos humanos, né? Não tem como a gente falar de saúde ocupacional sem falar de recursos humanos e vice-versa. Então, a ideia é que a gente possa contribuir um pouquinho, somar, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem e das novas práticas que estão vindo aí no mercado, voltados para a segurança, saúde ocupacional, que está bem em voga e que muitas empresas, muitas pessoas, profissionais da área estão com dúvidas em como agir, em como atuar dentro dos aspectos aí. Em especial, vou dar uma dicasinha aí, né? Falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais, que está bem em alta esse tema, né? Então, acho que vai ser bem interessante. Ó, eu vou te falar que eu participei de uma reunião, acho que foi quinta ou sexta-feira, e o RH me trouxe justamente a questão da NR01. Aí falou, Deise, por favor, me ajude. Então, vocês esperem que o Carlos... Gente, ele só trabalhou nas maiores multinacionais aqui do Brasil. Né? Não vou nem falar assim, não dar spoiler, mas você imagina uma empresa grande, Carlos estava lá cuidando da saúde e da segurança desse pessoal, né, não, Carlos? É isso, a gente teve essa oportunidade, né? Eu falo que Deus sempre teve abrindo as portas para que a gente pudesse estar atuando em grandes empresas, para até poder aprender mais, sabe, se especializar. E o grande desafio que é a gente poder estar ali nivelado com empresas que têm práticas aí internacionalmente consagradas, então é muito gratificante, né? Muito bom. Ah, bom demais. Então vamos entrar no nosso assunto agora. Me fala um pouquinho, né, Miriam? Você falou da admissão, né? As empresas, geralmente, nascem empresas familiares, vão crescendo, vai contratando gente, vai crescendo mais ainda. E quais são os cuidados? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente como que seria essa jornada. Eu trouxe o tema, né? Jornada 360 da admissão ao desligamento. Mas, na verdade, o que eu quero trazer é justamente o desafio dos gestores durante essa jornada, para que essa jornada seja, de fato, uma jornada efetiva. E aí a gente começa lá naquele processozinho de quê? De captação e atração do candidato. Aí, nós gestores já temos assim um baita de um desafio, porque a RH vai lá, vai fazer aquela primeira triagem. Algumas empresas, essa triagem do RH ela é única e absoluta. Outras, o gestor participa. Eu, particularmente, sou muito fã que o gestor participe. Por quê? Porque cada processo, cada departamento tem ali um perfil, né? Então, o gestor precisa identificar esse perfil. E aí a gente entra já com um grande desafio, porque a gente consegue ainda perceber, no mundo atual, muitos gestores que deixam o candidato aguardando
meia hora, 1 hora. Nossa. E isso já mostra para o candidato o perfil do gestor dele. Então, a gente já precisa ali, no momento da entrevista, tomar cuidado, porque a gente comunica em tudo. Em tudo a gente comunica. Né? E chegar atrasado, um gestor chegar atrasado já na entrevista com aquele candidato, eu ouço falar, inclusive, Deise, que já estou falando assim, mas é para eu poder testar a paciência dele. Eu me atrasei já para testar a paciência. Isso existe. Em pleno século que a gente se encontra, isso ainda existe. E muitos candidatos, nesse momento, já percebem, esse não é o tipo de gestor que eu quero trabalhar. Então, a gente tem esse grande desafio aí já no momento da captação, da entrevista. Só um adendo aqui, né, Miriam? Então, você está me dizendo, primeiro, aqui para os nossos ouvintes, né? Gestores, pelo amor de Deus, não se atrasem para as reuniões, para as entrevistas dos seus futuros colaboradores, para os seus candidatos. Isso é uma mensagem para mim, viu? Equipe, se vocês estiverem aí e eu tiver me atrasado, me desculpe. Mas eu não queria testar a paciência de ninguém, não. Era porque a agenda estava um pouquinho complicada. Mas é importante esse cuidado, né? Até porque a primeira impressão que ele tem, né, com relação à empresa. E desorganização, infelizmente, não é um fator bacana, né? Exatamente. E uma outra coisa importantíssima que a gente vê ainda muitos erros acontecendo são as perguntas. Porque a gente sabe que, a depender da formação do gestor, ele não tem essa instrução durante a faculdade. Né? Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, por competência, a gente precisa saber o que perguntar. E aí onde entra exatamente o RH. O RH precisa desenvolver esse líder para saber quais são as perguntas que ele vai fazer para aquele candidato. Né? Para que a gente... Tem coisas que não interessam mais para a gente saber. Né? Se ele tem filho, onde ele mora, o que isso vai agregar no perfil profissional daquele colaborador. Então, é o tipo de pergunta que a gente não tem necessidade de fazer. Pode ter processos, enfim, um candidato, vamos supor, entrando mais na área trabalhista, porque eu não sou leiga nisso, mas você perguntar quantos filhos tem, se é casado, há quanto tempo, religião, orientação sexual, isso tudo, hoje em dia, não tem algum tipo de implicação legal ou não é de bom tom? Na verdade, não é de bom tom, tá? Mas se o candidato sentir que ele perdeu aquela vaga em razão de um desses fatores que você citou, nada impede que ele venha judicializar uma ação. Né? Ele pode se sentir incomodado com aquilo, ele pode ter se sentido ofendido com aquilo. Né? Então, não é de bom tom, de fato, perguntar esse tipo de coisa. Então, esse é um outro desafio que nós, gestores, temos. E a gente precisa cuidar com essas perguntas. E você, como RH, né, e como consultoria, você tem um momento no mês que você tira com uma agenda com essas lideranças para fazer esse treinamento de entrevista? É um treinamento corriqueiro? Como que você faz para que esse líder seja capacitado nessa competência? Na verdade, o que a gente costuma fazer? Anualmente, a gente trata, né, esse gap. Então, a gente trata isso anualmente. Só que é de bom tom também os gestores, o RH, na verdade, fazer entrevistas de acompanhamento assistido, né? 30 dias, 60, 90, entrevistas de desligamento também, a gente tem um insumo muito bom com relação a isso. Então, nas entrevistas de acompanhamento assistido, eu consigo observar, né, algumas situações que acontecer, e eu vou lá naquele gestor específico, eu consigo filtrar isso para o departamento, para o setor, e aí eu não espero mais o próximo ano para fazer essa capacitação. Então, se eu percebo que algum gestor de algum setor específico está com essa dificuldade, eu vou lá e já... na verdade, assim, a equipe em si, né, vai lá e trata corretivamente. Mas, preventivamente, é de bom tom a gente fazer uma capacitação aí com relação às entrevistas de desligamento anualmente com os gestores. Legal. Nossa, muita coisa, hein? Isso é porque a gente só falou da admissão, né? Na verdade, a gente só falou da captação, né? A gente da só tá na captação. Vamos lá, então. Na captação. E aí, aquele colaborador foi selecionado. Que bom, né? E ele fica super feliz, é aquele momento de encantamento. E aí ele tem aquele momento de passa pela parte da admissão, né? Ali na parte do departamento pessoal. E aí ele vai para o setor dele.
e como esse colaborador foi recebido no setor. Isso é crucial. É um baita desafio, porque o setor está ali, já está composto, já tem os membros do setor, e a gente fala sobre os treinamentos introdutórios. E esse momento é um momento muito especial, porque muitas vezes acontece do colaborador não conseguir se entrosar ali, não ter o treinamento necessário ou o entrosamento necessário com a equipe, porque já é um grande desafio para a gente quando começa numa nova função, numa nova empresa. A gente não conhece as pessoas. Então, se a gente não tiver esse acolhimento inicial, eu já vi muito colaborador desistir ali nos 3, 4 primeiros dias, em razão de não ter sido treinado de forma efetiva e não ter tido o acolhimento necessário com a equipe. E a gente, enquanto gestor, né, a gente precisa olhar bem isso. Como está aquele colaborador ali naqueles 30 primeiros dias, por exemplo, do treinamento introdutório? O que você acha daquela empresa, assim... Eu não sei se fala hoje em dia esse termo, mas é o Cosme e Damião, né? Que você recebe o colaborador e coloca um outro colaborador do setor para treinar e fala assim, ó, senta aqui, fica de sombra, aprende com ele tudo que ele faz. O que você acha? Que a maioria das empresas, eu vejo até grandes empresas, tem esse comportamento. E falando dessa questão da experiência que você falou, né? Trazendo um pouquinho de inglês para vocês, do onboarding, né? Então, é onde ele está entrando e teve uma reuniãozinha rápida com o gestor, apresenta o colega, geralmente é aquele colega que é o mais experiente do setor, e aquele colega, ele é o responsável pelo treinamento e ficar do lado. O que você acha dessa prática? Na verdade, eu penso que essa prática é uma boa prática, desde que aquela pessoa seja capacitada para isso. A gente tem um colaborador-chave em cada processo. É importante, dentro do processo, você ter aquele colaborador que conhece de todas as rotinas, porque é um multiplicador. Mas isso não exime o gestor de esquecer que você tem um colaborador novo. Você precisa estar ali avaliando se o treinamento que está sendo passado pelo multiplicador está sendo, de fato, eficaz. Adequado, né? Até porque eu posso perceber um desvio no treinamento que o multiplicador está dando. E eu preciso corrigir também esse multiplicador. Por isso que é muito importante, sim, ter esse multiplicador, porque acaba que o gestor ele tem múltiplas tarefas, então não consegue estar ali o tempo inteiro, mas ele precisa estar de olho no multiplicador para poder corrigir qualquer desvio que vá colocar em xeque a continuidade daquele novo colaborador dentro do departamento. Sim, até porque houve um custo, né? Indireto muito grande. Muito grande. Tanto no recrutamento, para o início daquele colaborador, né? Dependendo da função, uniforme, uma série de exames, né, Carlos? Sim. Exames ocupacionais que ele tem que fazer, né? É um investimento que se faz, né? Exatamente. E é um custo, de fato, um custo indireto que é elevado, né? Imagina você perder esse colaborador nos primeiros dias ali e ter que começar novamente um processo seletivo em razão disso. Então, olha o tamanho da importância desse primeiro contato do candidato com o departamento que ele vai trabalhar, com o setor que ele vai trabalhar. Você falou do abandono do funcionário, né, do colaborador já, mas eu já vi uma questão que aconteceu que foi abandono de entrevista. O antigo gestor, eu acho que até a Miriam conheceu o meu antigo gestor, e ele estava entrevistando um candidato, aí o candidato pediu licença para ir ao banheiro. Aí, beleza, e tava passando muito tempo, né? Aí esse meu gestor, ele saiu pelo escritório, né? Que a gente trabalhava num coworking, procurando. Aí chegou lá na sala que a gente tava, gente, vocês viram fulano de tal? Aí a Carol, que era uma colega nossa, falou, eu vi. Ele acabou de descer no elevador, ele foi embora, ficou assim, assustado. Né? Como assim, né? Mas, Deise, eu já passei por isso também, de colaborador abandonar no meio da entrevista. Muitas vezes, por conta de um olhar do próprio gestor. É por isso que eu falo, a gente comunica o tempo inteiro. Né? Às vezes não precisa falar para estar se comunicando. O olhar, né? Então, foi um olhar tão julgador, de cima a embaixo, que o candidato se sentiu constrangido e ele, por si só, falou, eu não quero mais participar dessa entrevista, e saiu da sala. Então, isso acontece. Você vê que as relações estão mudando, né? Então, essa questão da experiência, quando a gente vai comprar um produto, comprar uma
né, um momento ali, isso está voltando também para o mercado de trabalho. As pessoas querem ter uma experiência positiva em tudo aquilo que elas fazem. Então, no processo de entrevista, essa jornada, eles buscam por essa experiência também, né? Quanto que isso é importante a gente pensar. E quantas empresas negligenciam, né? Infelizmente, muitas ainda, Daisy. Essa situação, né? Coloca um anúncio num grupo. A gente tá rindo aqui porque nós fazemos parte de um grupo, né? O GRHDF. Então, coloca o anúncio lá, aí fica aquela filona de candidatos, né? Enfim, ainda tem isso. Tem gente que pede para ir presencialmente, né? Dependendo do cargo. Sim. Aí fica aquela fila e não tem esse cuidado, né? Essa preparação que é muito importante. É isso mesmo. E aí, dando continuidade aqui, a gente entra numa parte que eu falo que é um calcanhar de Aquiles das instituições, que é justamente a parte de desenvolvimento. A gente captou, a gente admitiu, a gente fez ali o treinamento introdutório, onde já se começa, na verdade, um desenvolvimento, mas o colaborador ele precisa ser treinado não somente nas atividades do processo dele, mas também em tudo que vier de novo dentro da instituição, seja um treinamento sistêmico ou seja um treinamento processual. E, infelizmente, onde eu falo, o desenvolvimento, para mim, é algo importantíssimo. Afinal de contas, quando a gente vai falar de processo sucessório, desenvolvimento faz parte. Sim. Quando eu vou fazer uma avaliação ali de desempenho do meu colaborador, eu preciso verificar quais são os gaps que ele tem e eu preciso desenvolver esse colaborador. Eu preciso, sim, fazer um PDI, desenvolver, já pensando que amanhã ou depois eu vou ter uma vacância num outro cargo, eu já tenho alguém dentro de casa preparado. Eu não tenho que buscar alguém no mercado que nem conhece da cultura da organização. Então, infelizmente, hoje, é outro papel importantíssimo da gente. Infelizmente, hoje, eu ainda vejo situações de gestores treinar para falar assim, eu estou treinando porque o RH me exigiu que eu fosse treinado. Assim nessa lista aqui. Então, isso ainda acontece. Isso ainda Você acontece, acha que é uma grande tem relação com a realidade. cultura do receio de perder a vaga? Você acha que tem alguma relação? Você diz respeito o quê? O gestor, às vezes, não capacitar aquele membro da equipe com receio de ser substituído, né? Ah, entendi o ponto, né? É uma mentalidade, eu acho, de escassez. Exato. No sentido de que eu sou insubstituível, não vou treinar ninguém para o que o Carlos está dizendo, né? Não vou treinar ninguém para que ocupe o meu lugar futuramente, porque ele pode ser melhor do que eu. E eu acho que isso vai contra a essência da liderança, né? Que é o que, assim, algo que eu acredito, que eu tenho que formar pessoas melhores do que eu. Exatamente. Porque também eu só vou crescer se outras pessoas estiverem capacitadas para assumir o meu lugar. Então, é muito da mentalidade, acredito. Esse mindset. Falando do RH, eu acho que um dos papéis do RH é justamente desenvolver a liderança para que tenha um mindset correto, né? A mentalidade de crescimento, para ter um bom plano sucessório. Exatamente. Não é somente ser gestor, é ser líder. Porque como a gente aprende, o líder, ele inspira. E se ele está te inspirando, ele vai querer fazer com que você seja exatamente melhor do que ele. Gestão é processual. Liderança é pessoas. Então, a gente precisa ser líderes gestores, né? Inspirar pessoas e gerir processos. Eu vejo muito por esse lado. Então, essa parte de desenvolvimento, para mim, assim, é o ápice do RH. Né? E é um processo muito grande. Né? O gestor sentar com o colaborador e fazer uma avaliação de desempenho eficaz, com feedback eficaz, isso faz toda a diferença. Primeiro que o gestor ele tem que ser treinado e capacitado para dar feedback, né? Sim. Porque é feedback. É feedback, exatamente. Não é outra coisa. Não é outra coisa, exatamente. Ele tem que estar pronto para isso, né? Ele vai orientar, mas ele precisa também estar pronto para receber aquilo que o colaborador vai trazer. E isso exige muita maturidade. E nem todo mundo está disposto a isso. Aí eu quero falar. É muito fácil a gente falar. Sim. Mas o ouvir é mais difícil. Né? E muitas vezes é doloroso. Então, eu falo que ser gestor,
ser líder exige bastante maturidade. E a liderança, como eu já trouxe anteriormente, ela não se aprende em banco de faculdade. Ela não se aprende em banco de faculdade. A gente tem ali algumas técnicas de liderança, sim, mas eu entendo que o dia a dia e a vontade de querer inspirar pessoas, isso faz toda a diferença. Porque não adianta eu pegar uma pessoa e falar assim, eu vou te fazer um líder. Se ela não tiver aberta para isso, se ela não tiver a mentalidade aberta para esse conceito, ela não vai ser um líder, ela vai ser uma gestora, ela vai ser um gestor. Né? E aí você trouxe muita questão do programa de desenvolvimento de liderança. Isso é crucial. Isso é crucial. A gente tem ali toda a base da organização, mas a gente costuma falar muito assim, né? É um jargão, mas a gente vê isso no dia a dia, que a equipe é o reflexo do gestor. É um jargão, mas isso é real. A gente consegue caminhar em muitas organizações e a gente vê exatamente o reflexo do líder nos colaboradores. E a gente consegue verificar, quando o líder é mais aberto à mudança, a equipe é mais aberta à mudança. Quando o líder ele é mais engessado, ele é mais fechado, ele é mais relutante, toda a equipe é relutante. Né? E a gente precisa entender que a produtividade de uma empresa depende muito do líder. Por quê? Porque o líder vai levar a equipe dele. Ele precisa fazer essa diferença, ele precisa engajar toda a equipe. Né? Vamos imaginar assim, uma empresa que fornece um treinamento X. O próprio gestor não está nem aí. A equipe vai participar daquele treinamento que é importante, muitas vezes, para a mudança de processos de uma organização. Então, se o gestor não é o primeiro a falar, vamos lá, isso é importante para a organização está passando por um novo momento, vamos lá, a equipe não vai. É verdade. Então, é muito importante. Aí entra o RH com todo esse treinamento, né? Esse desenvolvimento da liderança, que é crucial. Desenvolver liderança é crucial. Eu até vi um post ontem, eu acho que foi da B2, que fala assim, o RH não cuida de pessoas. O RH cuida dos líderes e os líderes cuidam das pessoas. Exatamente. É sobre isso, Deise. Sobre isso. Eu vejo muito, por exemplo, falando um pouquinho do cuidar. A gente falou sobre desenvolver. Quando a gente fala um pouquinho do cuidar. RH estratégico. RH produz números. E o CEO das empresas, eles querem ver exatamente números. E quando a gente fala a respeito do cuidar, como eu trouxe agora, um colaborador. Quando a gente entra ali na parte de segurança e medicina, né, que é a parte mais desse especialista aqui. A gente tem um índice, que a gente chama de FAP, que é Fator Acidentário Previdenciário. Esse índice ele tem muito a ver com os auxílios acidentários, os acidentes de trabalho. A parte de segurança está sempre ali dentro, dando as orientações importantes de segurança do trabalho. E muitas vezes o gestor olha para esse setor e fala, esse pessoal do SESMIT é um chato, fica cobrando EPI, fica cobrando que a gente não desça a escada olhando no telefone, fica cobrando que a gente vai atravessar essa faixa que tem aqui, olhando para um lado e para o outro. Só que um acidente de trabalho, um afastamento do INSS, ou um auxílio em razão de uma doença do trabalho, com afastamento, isso custa muito para a empresa. Isso vai gerar um índice que a gente chama de FAP, um acidente que aconteceu hoje, daqui a 2 anos, isso vai impactar na sua folha de pagamento, na folha de pagamento do empregador. E isso custa muito. Isso é responsabilidade também de quem? Do gestor, porque o SESMIT está ali fiscalizando, está cuidando, está olhando, mas quem está no dia a dia com o colaborador é o gestor. É o gestor. Então, eu entendo que isso seria até algo interessante para a gente mensurar a nível de resultado do gestor. Porque vai ter acidentes que são, de fato, acidentes, que não tinham como evitar. Doenças que não vão ter como evitar. Mas tem doenças e acidentes que a gente tem como evitar se tivesse um olhar mais cuidadoso também do gestor. O gestor não é responsável ali pela ação do colaborador, mas se também ele apoiasse o SESMIT nessa parte da questão da orientação, isso ajudaria muito
e diminuiria essas situações que a gente tem nas organizações. Mas eu vou deixar essa fala com quem entende do assunto. Aqui, Mas que é o você Carlos. falou de um ponto interessante, Miriam, porque assim, sabe o que eu percebo? Às vezes falta num planejamento estratégico das organizações inserir esse tema. Porque se você analisar em reais o quanto que uma empresa pode estar perdendo de recursos só porque ela não tem um planejamento, só porque ela não tem um programa de prevenção de acidentes organizado dentro das organizações, é absurdo. Então, quando você fala numa empresa que tem um faturamento aí de, sei lá, 2 milhões, né? E ela pode ter um impacto de, 100 mil na folha de pagamento por conta de acidente de trabalho, por conta disso que a Miriam acabou de falar. Então, isso é absurdo. Então, quando você tem um planejamento estratégico bem feito, onde você coloca ali métricas voltadas para todos os segmentos, incluindo a segurança do trabalho, e você consegue cascatear isso nos departamentos, nos setores, para que os gestores eles percebam o quanto que isso impacta. Se a gente conseguisse isso, o resultado seria outro. Então, haveria um engajamento maior, sabe? E uma dúvida, Carlos, você aqui como especialista, né? E por estar em várias empresas, quais são os fatores que você acha que as empresas mais precisam prestar atenção, assim? Quais são as situações, né? Reformulando aqui, as situações que acontecem de forma corriqueira e que podem ser evitadas porque tem um impacto recorrente? Quais seriam essas situações? Por exemplo, questão mental agora, parece que o burnout, né, foi caracterizado como um CDF de afastamento, enfim. Sim. Explora mais pra gente Exato. esse O burnout, ponto. inclusive, foi alterada a tabela 3048, né? Então, o decreto 3048, melhor dizendo, então foram inseridas outras questões. Então, os riscos psicossociais, como você está falando, né, eles fazem parte desse contexto, né, e mais do que nunca, no cenário que a gente está social, o quanto que isso cresceu, né, e o quanto que isso está chegando dentro das organizações. Mas é interessante falar nisso porque, às vezes, eu vejo o que eu tenho percebido muito no mercado como um todo. E aí eu falo dos especialistas mesmo na área de segurança do trabalho, que falta, muitas vezes, entender, porque eu vejo o seguinte, o que está acontecendo? Existem os riscos psicossociais? Sim. Eles estão aí. Mas será que todos os riscos, eles fazem parte do contexto do trabalho? Então, são análises que a gente tem que fazer para entender realmente se faz sentido ou não. Né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a ansiedade, né? É um risco psicossocial? Sim, psicossocial. Mas está relacionado diretamente ao trabalho? Tem que analisar. Então, quando fala, né, esse aspecto, né, inclusive a gente está com uma alteração da nova NR1, né, que está aí a partir de 26 de maio agora, ela entra em vigor, a nova redação, que vai trazer aí várias novidades aí. Tá, mas os riscos psicossociais são novos? Não. Eles já faziam parte da NR17. Então, todo o trabalho que você fazia antes, lá atrás, já tinha essa preocupação no aspecto psicossocial, no que isso impactava na questão do colaborador. Então, eu vejo que dar atenção para essas questões, sim, hoje, mais do que nunca, faz total sentido, porque a gente sabe dos desdobramentos que podem vir, incluindo a questão de doenças ocupacionais dentro da organização. E aí, se a gente for entrar nessa área aí, a gente vai ver vários aspectos que, muitas vezes, a gente está... Será que a gente está pronto? Eu vejo que a organização, muitas vezes... por que está tendo muito, dentro da minha percepção, muita dúvida e até mesmo receio de como aplicar essas avaliações dos riscos psicossociais? Porque muitas vezes vai acabar direcionando em como o gestor está atuando, em como o gestor está gerindo os seus processos para que ele possa tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Vamos explorar isso um pouquinho mais, até porque tem gente que não sabe, né? O que é essa NR1, o que é uma norma regulamentadora, né? O que vem nessa alteração que você falou agora em maio, né? Então, o que está por trás disso e como nós devemos nos preparar para esse momento? Legal, legal. Então, falando um pouquinho das normas regulamentadoras, ela é a base de toda a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente pensa na CLT, né, que é o que a Miriam falou bastante aqui, então são as normas voltadas para leis trabalhistas, né? Mas as NRs, elas trazem toda a estrutura legal quando se fala em segurança do trabalho, segurança e saúde. E a NR1, ela é a base, ela é a primeira norma que ela traz as premissas básicas para se implementar um sistema de gestão voltado para a segurança do trabalho. Uma dúvida, eu sou uma empresa, vamos supor, uma empresa pequena, eu tenho que me atentar a partir de quantos funcionários é importante eu me atentar para essas regras, para essas normas? Olha que interessante, a gente já tem, muitas empresas achavam que não tinha o que fazer, mas a gente teve alterações, inclusive com os eventos do E-Social, que hoje, né, a parte de RH já está bem consolidada, mas a parte dos eventos de saúde e segurança do trabalho já é uma realidade hoje. Então, por mais que ainda não se tenha feitos significativos, por exemplo, em relação a
a notificações, a multas, a gente já tem obrigatoriedade. Então, essa obrigatoriedade que o E-Social trouxe, ela fez com que empresas pequenas também tivessem que ter atenção para esse tema. Então, para você ter uma empresa, ter uma padaria com 5 funcionários, precisa? Precisa. Nossa. Então, são coisas que muitas vezes o próprio empreendedor, ele não tem informação. E a gente teve várias atuações, né, junto a clientes e fizemos vários networks com contabilidade, escritórios de contabilidade que muitas vezes não tem informações concretas sobre isso. Então, a gente prestou, inclusive, assessoria para as contabilidades para dar essas informações. Por quê? Muitas vezes o empregador ele só fica sabendo quando ele é notificado. Então, eu tenho uma padaria, o que aconteceu? O que eu preciso fazer? E fica perdido, né? Então, são requisitos que realmente precisa. Então, esse aspecto que a gente tinha anteriormente mais voltado para grandes empresas, hoje sim já se estendeu para empresas pequenas. E aí sim vai ter que se atentar. Quando a gente fala da NR1, a gente está falando mais sobre a parte de gerenciamento dos riscos. Então, é onde você consegue o quê? Fazer uma leitura da tua empresa para saber quais são os riscos que existem dentro do meu contexto de trabalho que podem impactar, seja na saúde ou na segurança do meu empregado. Então, essa é a pergunta que a NR traz, a NR1 traz. E aí, essas modificações que estão vindo aí, a partir do dia 26/5, elas trazem mais essa preocupação com a parte mental, com a parte psicossocial, psicológica do trabalhador e como que esses aspectos eles têm relação com o trabalho. E aí, como que se faz essa leitura? Essa é a grande pergunta que eu vejo que tantos profissionais da área têm tido dificuldade. Como que eu vou levantar essas informações? Como que eu vou trazer essas verdades ou esses conceitos de forma mais clara para dentro da organização? E aí eu percebo que há um processo transitório, que eu falo muito, né? Que, qual que é o papel da segurança do trabalho? É trabalhar a prevenção. Né? Então, a gente está olhando muitas vezes, para os efeitos do burnout, os efeitos da... Né? E isso é uma parte já específica, que é a parte médica. Então, a gente tem áreas específicas que, inclusive, fica aí uma dica, né? Para que as empresas busquem esses auxílios, né? Dos profissionais, psicólogos, aí podem fazer um papel excepcional nesse auxílio para clarear um pouco como que vai conduzir essa parte de levantamento dos riscos, né? Temos também a parte médica, que também tem total autonomia para poder tratar, inclusive, os efeitos das doenças, né? Mas vai ter que ser, assim, aplicado um questionário de saúde mental em todo mundo. Eu tô viajando aqui, porque pode ser a dúvida do pessoal também. Sim. Então, assim, o que é feito? Quando fala de NR1, ela trouxe 2 aspectos. Então, dentro dessa nova redação, ela traz somente 2 textos falando sobre os riscos psicossociais. E interessante que eles se conectam, às vezes a pessoa lê e fala assim, não, mas só isso que está falando, como eu vou fazer, né? Mas quando você entende que os riscos psicossociais, eles são riscos da esfera dos riscos ergonômicos, que como eu falei anteriormente, né? Então, os riscos ergonômicos, eles já são tratados pela NR17. E lá atrás, quando você pensa, por exemplo, eu preciso ter um conforto térmico dentro do meu local de trabalho. Eu preciso ter uma iluminação adequada. Eu preciso ter um nível de ruído controlado. Eu estou falando o quê? Para prevenir estresse, para manter ali o bem-estar. Porque a NR17, ela fala não somente da parte ergonômica, mas ela fala como um todo da saúde e bem-estar do trabalhador. Então, quando você começa a trabalhar essas vertentes lá, e como que você faz isso? Através de, sim, questionários? Sim. E a NR1, ela traz o quê? Uma novidade também, que é a participação dos empregados. Então, essa nova reformulação da NR1, ela veio muito da norma internacional, né? A ISO 45001, que é uma normativa, apesar de não ser uma lei para nós, ela é uma normativa que as empresas multinacionais buscam certificações com base nessas normativas. Então, ela trouxe justamente isso, a participação do trabalhador. Então, a empresa ela precisa ouvir os trabalhadores. E aí pode ser por meio de formulários, por meio de enquetes. Então, ela tem que buscar meios para que a voz do colaborador seja trazida. E aí a gente tem falado muito sobre escuta ativa, né? Sim. O quanto que isso é relevante hoje, né? Mais do que nunca. Então, trazendo essas informações, aí sim, a parte de segurança, que é um departamento que eu falo muito isso, porque às vezes o profissional de segurança ele se sente inseguro em fazer os levantamentos dos riscos psicossociais, mas ele é capaz sim de fazer. Obviamente não tem que ser um psicólogo, então, um médico. Na verdade, se ele entender ali que há a necessidade de fazer estudos mais aprofundados, aí entra a parte do psicólogo para atuar. Mas a parte do levantamento é até interessante um pouco de conceito. Por quê? Quando fala de fatores de riscos psicossociais. Então, quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando de perigo. Então, vamos pensar, por exemplo, o que é um fator de risco quando a gente fala de eletricidade? A gente fala muito, risco de choque elétrico. Tá, mas qual que é o fator do choque elétrico? É o perigo, que é a eletricidade. Então, muitas vezes, o que eu vejo que falta é essa sensibilidade em perceber qual que é o perigo que está associado.
Então, quando nós Isso falamos... independente da atividade. Por exemplo, o Exato, vendedor, Exato. que é a pressão por conta de metas. Então, pode ser... Perfeito. Então, a gente coloca muito isso. Às vezes, o que eu vejo muito? Eles estão trabalhando a parte do estresse, a parte do burnout, né? Mas será que essa é a fonte? Entende? São questionamentos que a gente precisa fazer, por quê? As metas. Aí vamos lá para uns pontos que talvez, né, podem ser algumas situações geradoras aí de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. As metas são factíveis? Né? Será como é que está sendo o nível da cobrança do gestor? Como é que está sendo aquela pressão dentro do contexto do ambiente de trabalho? O nível da cobrança, as instruções estão sendo claras? Então, todos esses aspectos, eles podem sim desencadear riscos psicossociais. Então, são áreas que, por isso que eu falei que vai trazer um pouco para a linha do gestor, porque muitas vezes essa parte dos riscos psicossociais estão envolvida a forma como o gestor lida, como ele está transferindo a demanda, como que ele está cobrando excesso de jornada. Então, tem vários aspectos aí. A parte do assédio que está bem, né, crescente aí, né? A gente vê o quanto que isso está sendo falado e muitas empresas, as grandes empresas inclusive, têm vários programas já implementados, que inclusive são ações que a gente pode considerar para poder minimizar esses riscos psicossociais quando identificados. Você tocou num ponto que eu acho interessante. Vamos supor, né? Foi um fiscal. Estamos em junho. Vamos lá para junho. Aí foi um fiscal visitar a empresa. Aí tem a questão do fator psicossocial. Eu, como RH, me preparei, né? Apliquei um questionário, fiz palestra de conscientização para minha liderança, né? Com isso, eu tenho que ter os certificados provando, Sim, né? sim. Que teve a palestra. Né? Enfim, me preparei para isso. Mas eu identifiquei e não fiz nada. Tipo, não tenho um plano de saúde onde eu tenho um suporte psicológico, ou um programa psicossocial implantado, ou, enfim, não monitoro. E aí, eu posso ser multada mesmo tendo feito tudo direitinho, digamos assim, né? Identificado, conscientizado e não tem um programa instalado. Como que seria essa fiscalização A multa, do ponto de vista legal? É porque a multa, às vezes, ela vem... Às vezes a gente fica muito preocupado com a multa, mas a parte da notificação, ela não traz ali aquela já... Sabe, aquela autuação imediata. Não, você tem ali uma notificação que você pode, inclusive, buscar as evidências dentro de um prazo estabelecido para você apresentar. Mas vê a importância de você ter um programa e implementá-lo. Então, hoje, a vertente antigamente enchia um documento chamado PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que tinha basicamente a mesma função hoje do PGR, né, que trata NR1. E esse PPRA ele vivia muito dentro das gavetas, ou seja, as empresas tinham o documento, mas não se implementava o quê? O plano de ação. Então, hoje o PGR ele traz muito isso, a implementação do plano de ação. E quando você tem as ações lá bem estabelecidas, né? Muitas vezes, por exemplo, o risco psicossocial, hoje, muitas vezes é difícil você mensurar a eficácia daquela ação que a gente está... Até porque a gente tem vários outros fatores pessoais, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Que fica difícil de você gerenciar. Então, por exemplo, a pessoa está com ansiedade, tá? Por quê? Qual o contexto dela? Né? Qual que é o nível de saúde que ela tem? O quanto que ela está investindo no bem-estar dela, a parte dela, que cabe a ela. Então, a gente tem que separar muito bem isso, porque existe a vida pessoal e existe a vida profissional no momento que ela está dentro da organização. Então, a gente não pode também onerar a empresa, a organização, por situações que são pessoais. Né? Então, talvez esse seja o ponto mais sensível, assim, né? Pegando um gancho no que o Carlos está falando aqui, é por isso que eu sou muito a favor de um SESMIT internalizado. Porque aí eu tenho uma médica do trabalho, eu tenho uma profissional, uma psicóloga do trabalho, onde elas vão atender os pacientes e elas vão correlacionar dados no final ali de um mês ou de 15 em 15 dias. E aí, amanhã ou depois, no caso de um processo trabalhista, onde se tem um prontuário, onde a médica do trabalho colocou ali toda a situação daquele colaborador. O colaborador entrou na instituição tal data, já veio com histórico de depressão desde 19 anos. Então, assim, a médica já tem todo um prontuário daquele colaborador. E aí tem a psicóloga do trabalho dentro da organização acompanhando aquele colaborador. Então, com isso, todas as informações se casam. E amanhã ou depois, num processo trabalhista, eu tenho como mostrar, muitas vezes, que aquela doença daquele colaborador que levou ele a colocar a instituição na justiça, não é algo que é do trabalho. Por quê? Porque já tem todo um prontuário onde a médica já vem analisando tudo isso. Então, eu sou muito a favor hoje, eu falo que é um plus. A empresa que hoje tem um serviço de segurança e medicina do trabalho, incluindo
a psicóloga dentro da organização. E uma dúvida, se para empresas menores, né, assim, de 200 funcionários, 100, 50 funcionários, um custo de um médico e de uma psicóloga deve ser muito alto, né? Qual é a outra alternativa que essa empresa teria para ter essa mesma segurança? Existem algumas empresas que trabalham essa parte de psicologia. Terceirizada. Terceirizada. Ah, Tá? legal. Então, tem algumas empresas que fazem esse tipo de serviço que já vai dar ali uma base muito boa, né? Um aparato muito bom para a organização. Entendi. E um outro recurso muito interessante, porque a CIPA, já ouviu falar da CIPA? Sim, eu sei das eleições, né? Ah, Quando ela legal. ocorre. Eu nunca me candidatei, mas nunca vi linha. Mas olha que interessante, a CIPA também sofreu uma alteração na redação recente, onde foi incluído o quê? Era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E hoje ela cuida também da parte de assédio. E aí, olha que interessante, muitas empresas estão trazendo uma robustez maior para a CIPA, onde desenvolveram canais de denúncia, onde desenvolveram ali um plano de escutativa, onde tem profissionais, inclusive, que não ficam full-time dentro da organização. Mas eles têm ali um contrato parcial, que é justamente o que a Miriam trouxe, para poder o quê? Trazer para o especialista, para o psicólogo, onde ele faz uma leitura, ele consegue trazer números para a organização, para quê? Muitas vezes implementar ações que venham a ter um impacto maior na organização, sabe? Então, às vezes faz uma leitura, compila aquilo, e traz ali, peraí, o que a gente pode implementar de ação mais global, que venha ter um impacto na organização, um reflexo positivo no clima organizacional da empresa, que venha realmente trazer resultados com os aspectos que ela coletou dentro daquele processo. Então, a CIPA hoje, ela é uma estrutura também que você pode utilizar para poder implementar um sistema de prevenção de assédio, e aí, Legal. de certa forma, também tem essa abrangência para os riscos psicossociais, né? Que acaba sendo, quando você pensa no absenteísmo não, na parte de estresse, de ansiedade, muitas vezes pode ser um efeito, né, de uma consequência daquilo que está acontecendo, de um assédio, por exemplo, né? Legal, bacana. Então, E a gente falou caminhando... do cuidar, né? A gente falou do cuidar e, para finalizar essa jornada, vamos falar sobre o desligamento, né? Desligamento que, por muitas vezes, é uma situação tão estressante, mas a gente tem condição. Primeiro, através da entrevista de desligamento, a gente conseguia, assim, insumos muito valorosos para mudar muita coisa na organização. E também a questão de ajudar a realocar aquele colaborador que foi desligado e que tem uma performance assim, que é possível a gente indicar para uma outra organização. Tem uns que, infelizmente, a gente sabe que fica difícil. Mas tem aqueles que dá, sim, para a gente poder indicar, né? Você imagina, a pessoa foi desligada, mas a gente já conseguiu ali uma recolocação para ele. Ele vai sair, mas ele vai sair muito grato. Né? Então, assim, de uma forma geral, aí, nesse tempo que a gente teve, a gente procurou trazer ali essa jornada do colaborador, mas muito mais voltado para os desafios da gestão. E esse foi o intuito. A M Mesquita RH, eu falo que a razão social dela é M Mesquita RH Serviços Integrados de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. Porque a gente entende como é valoroso a gente ter todos esses serviços integrados mesmo. Por quê? Porque é a cadeia cliente-fornecedor, sabe? A saída de um subsistema é a entrada do outro subsistema. E a gente consegue tratar de verdade o colaborador na sua forma integral. Então, essa é o propósito, é o objetivo hoje da M Mesquita RH. Então, quem quiser contratá-los, né, por favor, deixe os contatos, redes sociais. Vamos lá. A gente tem o nosso site, né, que é o www.mmesquitarh.com.br, e as redes sociais, no Instagram, que é a que a gente acaba tendo maior contato, né, M Mesquita RH, só que detalhe, né, o M é E-M-E. A-E-M-E. Tem algum significado especial? Na verdade, o M de Mesquita, porque o Mesquita legal. é um sobrenome muito forte para minha família, né? Então, a gente começou, é o M de Mesquita, né? Começando com M, e o M, esse M também de Miriam, que é a primeira letra do meu nome. Ah, que lindo. E telefone para contato? A gente tem aí o 619, né? 9603-8143 também, que é o contato que a gente está sempre só absorvendo as repete, demandas. por favor, para o pessoal anotar. Tá, 619-9603-8143.
E vocês fazem toda a consultoria, palestras? Sim, Consultoria, palestra, aplicação de NR. A gente também contribui aí com a execução dos planos de ações que são tratados em decorrência dessa consultoria. Então, assim, quer estruturar ou reestruturar um RH, conte com a M. Mesquita. Olha, ficou chique, hein, gente? Então, é o slogan, né? Mas muito bom, assim, é muita coisa, né? Dá para discorrer aqui bastante conteúdo, parabéns. Sou fã de vocês, assim, é um casal maravilhoso, amigos e profissionais fantásticos. Então, assim, você que tá com dúvida, né? Vai lá, entra no Instagram, acessa o Carlos, acessa a Miriam, que você vai ter muitas novidades aí, né? E sem contar que dá pra gente discorrer sobre vários assuntos. O Carlos trouxe social, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Tem né? muita coisa. Ela trouxe a entrevista por competência, só aí já dá, né? Muita conversa, muito papo, viu? Quero muito aprender cada vez mais com vocês. Foi um prazer tê-los aqui. A gente já tá caminhando pro final, né? Cadê a musiquinha? A gente que agradece, Deise, pela oportunidade. Realmente foi um momento muito bom. E é muito bom a gente poder fazer essa troca, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência, contribuir com a nossa experiência, da mesma forma que a gente também assiste outros episódios e aprende muito nessas boas práticas. Essa troca é muito enriquecedora. E parabéns aí por esse momento aqui, que venham muitos outros. Muito obrigada. Com certeza. E obrigada vocês estarem aqui. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Né? Nos sigam, né? Nas redes sociais. Então, o programa Doses Milionárias. Gratidão ao Léo Rabelo, né? Por esse momento. Ah, gente, para quem quiser saber mais sobre mim, @Deisiane, só tem eu, DAYSYANE. Falo um pouquinho sobre vendas, mas eu falo, gente, a minha profissão é comercial, mas o meu coração é RH. É verdade. Sou apaixonada. As pessoas até me confundem às vezes, acham que eu sou de RH mesmo, porque eu amo, para mim é tudo sobre pessoas. A gente estava mais cedo, eu estava com a equipe falando de treinamento, que não é só responsabilidade do RH, mas é uma responsabilidade do gestor. Mais cedo eu estava com a minha equipe, a gente estava vendo um podcast, né, falando um pouquinho dessa questão do perfil comportamental e o principal, conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Essa é a chave do sucesso em qualquer profissão. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Até o próximo Doses. Na sequência, a gente tem mais gente aqui, né? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.